Opa, tudo bom, pessoal? Hoje eu venho aqui pra gente fazer a nossa aulinha, nossa revisão, né, na verdade, pra prova, que é a semana que vem. Ainda não sei como vai estar a situação do Covid, como é que vai ser, se vai ser presencial ou não, mas de qualquer maneira a gente vai fazer, tá? Tanto a revisão agora quanto a prova depois. Nem que a gente tenha que pensar em algum sistema para fazer a prova de maneira remota, tá? Mas a gente vai pensar. Tava quase pedindo emprestado pra minha afilhada o tripé dela e a ring light pra conseguir fazer esse vídeo pra vocês, tá? E agora eu olhei, tá meio escuro aqui na sala, né? Depois qualquer coisa eu mudo de lugar. Vou fazer um pouquinho por módulo pra ver se fica mais tranquilo. A primeira coisa que a gente viu dentro do curso foram as questões do mercado pet. Vocês se lembram? Foi na verdade, a nossa primeira aula, que foi a aula de apresentação, né? Foi quando a gente se conheceu, acho que estava metade da turma só. A gente já falou um pouquinho sobre o mercado pet e deu uma pincelada de maneira geral em como seria o nosso curso. Aí sim, a segunda aula a gente já entrou direto com conteúdo e aí a gente já começou a falar direto de mercado pet, de mercado de trabalho, de crescimento, das capacitações, né, das funções do auxiliar veterinário, né, então o que vocês vão poder fazer quando terminarem o curso aqui. Uma das primeiras coisas que a gente falou, que é importante que vocês saibam realmente, são os benefícios de se conviver com um animal de estimação, tá? E aí, por animal de estimação, eu falo todo animal doméstico, não necessariamente só o pet, não o cão, o gato, a ave, o peixe ornamental, tá? Mas também o cavalo, a chinchila, o papagaio, tá? A iguana, enfim, todos os animais que as pessoas têm como animais de estimação ou que têm como animal doméstico com o qual convivem com bastante frequência. Uma das primeiras funções que é importante que a gente saiba, e eu falo isso para vocês porque vocês vão muitas vezes ter que orientar as pessoas em relação a isso. Antes de começar a falar, vou dar um exemplo, ó, eu sempre divago, né? Até na aula online eu vou devagar. Eu fui essa terça-feira, agora, eu levei a minha filha para consultar, eu tenho uma filha de 6 anos, que é atópica. O atópico é praticamente um alérgico, ele tem alergias ambientais de maneira geral. Sim, tem um pouquinho menos de capacidade de retenção de líquidos na pele, então tem uma pele mais seca e uma pele mais irritável. Vai ser aquela pessoa que vai ter rinite, sinusite alérgica, bronquite, alergia picada de inseto, a calor, esse tipo de coisa assim pode acabar vindo. A gente pode esperar de um atópico. E nos animais a gente tem exatamente isso. Quando a gente consegue constatar que aquele animal é um alérgico a tudo, ele é um alérgico aos fatores ambientais, a gente tem aí um animal atópico, tá? Mas enfim, voltando à história. Eu fui numa dermatologista. E aí ela me perguntou, eu disse, olha, como uma boa veterinária, eu acho que ela é atópica e tal. E expliquei um pouquinho da situação. Aí, ao invés dela fazer a anamnese, que é aquela conversa que a gente faz, sabe? Que eu falo, eu converso com vocês, que a gente tem que fazer essa conversa com o tutor, com o dono do cachorro, do cavalo, do gato, da vaca, que a gente tem que conversar para descobrir o que está acontecendo, para descobrir como é que é o manejo daquele animal, né? Para como é que é a saúde, se aquele animal é vacinado, se aquele animal toma banho com frequência, se ele recebe antiparasitário, se ele. Enfim, tudo que a gente quer saber do que ele se alimenta, né? Ela pulou um pouquinho essa parte, olhou só pra pele, né? Olha outra coisa que eu falo com vocês, a gente sempre olha o sistema, né? Por que eu falei pra vocês em anato junto com físio um pouco? Porque a gente tem que olhar o corpo como um todo. A gente tem que olhar o sistema inteiro. Beleza, ela olhou só pra pele. E aí uma das primeiras coisas que ela me disse foi: evite contato com animais de estimação. Eu disse: ferrou. E ela, por quê? Eu digo, porque eu tenho 6, né, dentro de casa. Eu sou veterinária e eu tenho 3 cachorros e 2 gatos de convivência muito próxima com eles o tempo inteiro. Né, agora eu tô dando aula pra vocês, eu tenho um gato ali numa cadeira, tenho meu gatinho, meu bebê tá ali
tá na poltrona, tô com meu cachorro velho deitado aqui no chão, no meu pé, tá? Por quê? Porque os animais convivem dentro da nossa residência. Todos vacinados, nananã, mas convivem. E eu disse pra ela, não dá. Evitar contato com animais de estimação, não dá. E ela, ai não, mas tenta evitar que ela veja, que eles frequentem o mesmo ambiente. Aí eu não tava, não sabe? Aquele dia eu não tava pra aprofundar a conversa. Eu disse, dei um joinha pra ela e claro que não, né? E aí, isso vai contra uma das primeiras coisas que eu falei pra vocês em aula, que é que um dos benefícios do convívio com animais de estimação desde a infância é que diminui as chances deste ser humano se tornar um ser humano alérgico. Essa dermatologista vem pra mim e me diz o contrário, tá? Eu não acreditei, porque eu sei que não é verdade. Mas de repente vocês têm um tutor que vem com esse discurso de um consultório e vem conversar com vocês. E diz, eu quero... O que eu faço com o meu cachorro, com o meu gato, tá? E aí vocês têm que saber explicar, e por isso que eu vou repetir agora na sala de revisão, por cima, mas vou repetir. Mas é por isso que vocês têm que saber explicar para esse tutor que animais de estimação, de maneira geral, desde que sejam animais saudáveis, sejam animais com a profilaxia em dia, então tanto a profilaxia, né, que é a prevenção, tanto com a profilaxia para várias doenças infecciosas que a gente vai fornecer essa profilaxia através da vacinação, quanto a profilaxia para carrapato, para pulga, para o tratamento, ou, né, para vermes, todas essas medidas que a gente toma de controle sanitário, que, por exemplo, se vocês forem num aviário, tem medidas extremamente rígidas de controle sanitário. Na nossa casa, claro, que de maneira mais leve, mas a gente também tem que ter um controle sanitário. A gente tem animais que são passíveis de adoecer, né, de adquirir doenças que podem ser transmitidas para nós, que são as zoonoses, assim como a gente também pode transmitir doenças para eles. Enfim, então por isso que eu vou dar uma pinceladinha de novo com vocês, para que vocês seja uma coisa que vocês tenham esse conhecimento naturalizado, entende? Para que a gente não caia nesse tipo de conversa de que o melhor é não ter animais de estimação no nosso convívio íntimo, de que animais de estimação trazem prejuízos e não benefícios, tá? Então um dos benefícios, sim, quando a gente tem um convívio com animais de estimação maior, a gente tem um contato maior com outros micro-organismos, que são os micro-organismos que habitam a pele e os demais sistemas desses animais. Hoje, os alergologistas, né, que são esses médicos que estudam as alergias, eles já falam muito no intestino como um segundo cérebro. Talvez vocês já tenham ouvido falar nessa expressão. E isso... uma das questões é por causa da riqueza de micro-organismos que tem na nossa microbiota intestinal, tá? E eles influenciam, sim, diretamente nas reações alérgicas das pessoas. Então, outra questão é que uma criança que vive em um ambiente onde ela não é estimulada, esse sistema imune dela não é ele não tem necessidade de combater absolutamente nada, né? Então eu tenho uma criança muito limpinha, que não convive com animais de estimação, que não, sabe, que não lambe o chão, tá? Aquela criança extremamente protegida, ela vai ter todas as vacinas, ela vai ter um sistema imunológico ok, top, tá? Super capacitado, mas ele não tem o que combater. E aí muitas vezes esse sistema imunológico ele acaba reagindo contra pólen, contra coisas que normalmente ele não deveria reagir, tá? Então ele reconhece essas substâncias, né, que a gente chama de alérgenos, como antígenos, né, ou como patógenos, né, como agentes estranhos que podem nos causar algum mal, e por isso esse sistema imune acaba causando as reações, acaba indo em defesa. Isso eu já expliquei para vocês, né, em relação com as IgEs, né, que são as imunoglobulinas E, que pela quantidade pelas toxinas que elas largam para tentar matar o antígeno, que na verdade não é nada, é pólen, a gente acaba tendo essas reações alérgicas, né? E para todas as outras questões também de liberação de histamina, lembram? A gente conversou sobre isso no tecido sanguíneo, a gente vai dar uma pinceladinha sobre isso de novo. Tá bem? Me demorei um pouquinho aqui na nossa introdução, mas
tá? Só pra gente iniciar a nossa conversa em vídeo. Então, beleza. A questão do sistema imune, ok. Diminui reações alérgicas, ok. Além disso, pessoas que convivem com animais têm um maior estímulo cerebral. Então, elas são estimuladas a fazer novas e diferentes atividades, tá? Assim como a conviver com uma espécie diferente, com hábitos diferentes, e se adequar a esse ambiente, né? Adequar maneiras de manejo. Então, a gente tem diferentes tipos de estímulo cerebral. Assim como a gente estimula toda a questão de tato, por carinho, a gente tem toda a questão relacionada ao desenvolvimento emocional, afeto, empatia. Já se sabe que crianças que conviveram, né, que adultos que foram crianças que conviveram com animais têm maior tendência ao desenvolvimento de trabalhos filantrópicos. Uma, porque o trabalho com animal ensina empatia, ensina a criança, ensina a gente a se colocar no lugar do outro, a se importar com o outro, ensina responsabilidade, então de saber que se a gente não botar comida esse animal não come, se a gente não passear esse animal não passeia. Por falar em passeio, também estimula o aumento da atividade física, tá? Então pessoas que têm animais de maneira geral praticam mais atividade física, pelas caminhadas, para sair com o cachorro, para ele fazer um xixi, por andar atrás dele dentro de casa, por brincar de bolinha, por ficar jogando papelzinho pro gato correr atrás, por andar a cavalo, que é um exercício. Esse tipo de atividade, né? Então, pessoas que têm animais, de maneira geral, são pessoas que se mexem mais dentro de casa. E assim, né, impedindo, estimulando toda a questão afetiva e aumentando o exercício físico, também diminui a depressão. Além disso, já se sabe que o ronronado do gato, por exemplo, ele é extremamente eficaz para diminuir a pressão arterial, tanto que gatos são muitas vezes usados como animais terapeutas em unidades cardiológicas de hospitais. Porque se sabe que o contato com o ronronado do gato é uma coisa que acalma e diminui a pressão arterial, tá? Se a gente sabe que diminui pressão arterial, que aumenta a atividade física, que diminui a depressão, a gente sabe que todas as comorbidades, ou seja, todas as doenças relacionadas, elas são também, né, prevenidas, né? Ou ela tem um tratamento melhor se a gente tiver ele em associação aos benefícios da criação de um animal. Então, toda a questão de diabetes, obesidade, tá? Problemas cardíacos, a gente tem também, a gente consegue relacionar a prevenção desses problemas com a criação de animais. Tá bem, gente?